Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou dar 5 dicas de séries pra você assistir na Netflix. Antes de começar eu queria falar uma coisa, não sei se vocês perceberam, mas eu abri uma caixa postal. Então se vocês quiserem mandar alguma coisa, qualquer coisa, eu vou ficar muito feliz em receber. Então o endereço vai estar aqui no vídeo, né? Por alguns dias, assim, até o pessoal se acostumar que eu tenho caixa postal. Vai estar também no box de informação de todos os vídeos. Então se você quiser mandar alguma coisa, pode ficar, né, à vontade, que eu vou adorar receber mesmo. Bom, essas 5 dicas aqui, antes que vocês comecem a falar: nossa, Samantha, faltou Breaking Bad. Nossa, Samantha, faltou Friends. Nossa, Samantha, faltou Stranger Things. Esse vídeo é pra falar de séries que eu ainda não falei aqui no canal. Então talvez a série que você pensar, nossa, Samantha, blá blá blá, talvez já esteja aqui pelo canal. Então dá uma olhadinha antes aí de comentar que faltou tal série, né? Mas se caso faltar alguma série que você assiste e eu ainda não comentei, por favor, é só deixar aqui nos comentários. Outra coisa, essas séries que eu vou comentar aqui são séries que estão aí começando, que tem uma temporada na Netflix, ou então que tem uma entre elas que tem 3 temporadas e que já terminou e que é bem rápido de assistir, por isso também que eu vou falar. Então é aquelas séries que você começa a assistir e não quer parar. Enfim, né, vamos parar de blá 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 e vamos começar. A primeira série que eu tenho pra falar aqui pra vocês, na verdade eu acho que grande parte aí já assistiu, mas eu não tinha comentado ainda no canal, que é Sense8. Quando estreou eu pensei, nossa, eu preciso comentar sobre essa série, que série maravilhosa. Mas aí acabou passando, eu achei um pouco confusa pra comentar em vídeo, não sabia direito como eu ia abordar, né? Mas aí eu decidi que nesse vídeo não podia faltar. Principalmente depois do primeiro episódio da segunda temporada, que foi o episódio de Natal, que, meu Deus do céu, que episódio incrível! E aí eu pensei, tá, não posso deixar de falar dela no canal. Bom, pra quem ainda não conhece direito a história, ela é sobre 8 personagens que nasceram todos no mesmo dia e na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo momento. Mas a maioria deles é cada um numa parte do mundo. E essas 8 pessoas descobrem que elas estão ligadas mentalmente e emocionalmente. E que, de uma certa forma, elas conseguem se teletransportar pro local onde a outra está. E aí elas se veem, enfim, é uma loucura. Além de tudo isso, elas conseguem adquirir as habilidades do outro. Então, por exemplo, tem uma personagem que é incrível na luta. E aí um outro personagem pega essa habilidade dela e fica também incrível na luta. Como se fosse aquela personagem, na verdade, lutando no lugar dele. É meio confuso, mas quando você começar a assistir, você vai começar a entender também. Ou não. Só que além desse mistério de como que isso é possível, né, vai ter um outro mistério, que foi esse mistério, na verdade, que uniu todos eles, e também vai ter umas pessoas que vão querer ficar caçando eles, então eles vão ter que estar fugindo aí pra não serem pegos. O que eu posso dizer pra vocês é que a história é incrível, os personagens são extremamente cativantes, você torce por eles, sabe? Você se envolve realmente com a série. Enfim, gente, se você ainda não assistiu Sense8, com certeza vale cada segundo, de verdade mesmo. E aí depois, como eu falei desse episódio, que teve um episódio especial, né, de Natal e também do aniversário deles, e foi um episódio maravilhoso, sensacional, que saudade que eu estava de Sense8, então coloque aí na sua lista. Segunda série que eu vou falar pra vocês também é uma série um pouco doidinha, que na verdade tá todo mundo comentando e é óbvio que eu já tinha assistido, que é The Away. Bom, The Away conta a história da Praire, é difícil falar o nome dela, mas é isso aí, é por aí. Bom, ela é uma jovem, né, uma mulher jovem, 27, 26, não lembro agora a idade dela, mas é também por aí. E ela desapareceu há 7 anos atrás, ninguém sabia mais nada dela, simplesmente, pum, sumiu. Agora ela está de volta. Só que tem um pequeno detalhe, quando ela sumiu, ela era cega, né? Desde criança, ela era cega. E ela sumiu cega, só que agora ela voltou, enxergando. Então é um grande mistério. E ela apareceu de uma forma meio misteriosa também. E aí ela começa a falar umas coisas que não fazem muito sentido e começa a reunir algumas pessoas pra formar um grupo. E aí nesse grupo ela começa a contar realmente o que aconteceu com ela, o que ela tem que fazer, né? E aí a gente começa a descobrir um pouco sobre isso, sobre essa história dela. Sobre esse tempo em que ela tava desaparecida. E o engraçado é que nesse grupo que ela vai reunido são pessoas improváveis que estivessem juntas de alguma maneira, e ela consegue reunir, porque são pessoas totalmente diferentes umas das outras e com segredos e diferenças que a gente vai descobrindo também, porque vai aparecendo um pouquinho da história de cada um. E aí as coisas que ela começava a falar que não fazia muito sentido começam a fazer, de certa forma, né, porque a gente vai começando a entender aí. Só que mesmo assim é uma loucura geral, assim, é doido. E como é ficção científica, né, você pode esperar aí aquela série que às vezes você não tá entendendo, daqui a pouco você acha que entende, e aí você não entende de novo, aí tudo faz sentido, mas nada faz sentido. Acho que é legal e que você gosta de acompanhar. Acho que é isso. Isso resume um pouco The Away. Então eu já estou super ansiosa pra segunda temporada. É aquela série louquinha, mas legal. Bom, parando um pouco agora, né, de seriados louquinhos, mas depois a gente volta, porque, né, não para por aí.
Eu vou falar um pouco de um seriado que não é tão doido assim, que é um seriado mais real, supostamente, que é The Fall. The Fall é um seriado irlandês e de todos esses que eu falei é o único que tem 3 temporadas na Netflix e que já terminou. Por exemplo, Sense8 é uma temporada e tem um episódio da segunda, que daqui a pouco eles vão liberar o resto. O DOA tem uma temporada por enquanto só mesmo na Netflix. E agora o The Fall, então tem 3 temporadas completas. Então, The Fall é uma série irlandesa, então você vai aí encontrar aqueles sotaques maravilhosos. E você também vai encontrar um cara muito gato, que é o Christian Grey, lá de 50 Tons de Cinza, que ele faz o papel do Peter, ou do Paul, e aí vocês vão ver durante a série, né? Que é um serial killer. Bom, a gente acompanha a vida dele. Aparentemente ele é um pai de família, super responsável, que adora o trabalho, muito dedicado, né? Muito amoroso com os filhos, com a mulher. Só que além de ser um pai muito querido, muito fofo, muito gato, ele acaba indo nas casas, invadindo casas de mulheres e acaba matando elas. E a partir daí ele começa uma série de assassinatos. E a gente conhece a detetive Stella Gibson, que é uma mulher super poderosa. Sabe aquela mulher girl power? Então, é ela. Ela é super determinada, ela não, aparentemente não se abala com nada. E aí ela vai investigar todo esse crime e vai tentar pegar esse serial killer. Então, no The Fall, a gente acompanha essas histórias, né? Tanto os policiais com a Stella ali tentando capturar o serial killer, quanto a história do serial killer, a vida dupla que ele leva com a família e com os seus crimes, né? Então, a gente acompanha tudo mesmo, assim. Ele não é um seriado que foca só nos policiais, é um seriado que foca só no assassino, não. É um seriado que foca nas duas partes. Se você costuma assistir seriados policiais, você talvez esteja acostumado com aquela coisa mais eletrizante, né? Mais muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e uma atrás da outra, muitos acontecimentos. E no The Fall é diferente, assim, ele tem uma pegada diferente. Ele é mais tenso, ele é mais lento, de certa forma, mas não quer dizer que ele seja ruim. Só que, tipo, tudo acontece mais lentamente. Então, mas não é chato. É difícil explicar, assim, porque muitas pessoas ligam lento com chato, mas não tem nada a ver, né? Ele te traz muita tensão, muito incômodo, assim. Às vezes eu queria continuar assistindo porque eu estava muito curiosa, mas eu precisava parar um pouco, assistir outra coisa, porque ele me deixava, sabe, meio mal, assim. Não sei se você assiste Black Mirror, que também é uma ótima série, né? Mas quando você termina o episódio, você fica meio pensativo, meio, sabe, não muito bem, né? Pelo menos o pessoal tem comentado que tem sentido isso também. E no The Fall é a mesma coisa, assim, eu precisava parar um pouco, processar tudo aquilo, porque o cara é um escroto, é um nojento, é um maluco, entendeu? E aí você lidar com aquilo diretamente. E o seriado em si, os atores te passam essa tensão, assim, os diálogos são tensos, a série é tensa. Acho que essa é a palavra, assim. Então, de todas as séries aqui que eu tô compartilhando com vocês nesse vídeo, essa é com certeza aquela que vai te deixar mais sem ar o episódio inteiro, sabe? Você não vai conseguir respirar em nenhum momento. Você vai ficar, tipo, com respiração trancada, porque vai te dando uma certa agonia, uma certa tensão. Partindo para a 4ª série que eu vou indicar pra vocês, é uma série canadense que veio não muito tempo aí na Netflix, eu acho, pelo menos pra mim faz pouco tempo que apareceu, que é Travelers. Então, mais uma série doidinha aí pra nossa lista, tá? Porque essa é também uma série de ficção científica e também é uma série que vai fazer você pensar e questionar algumas coisas e não entender algumas outras, mas entender aquela coisa doida que eu já falei, né? Uma série começa com algumas pessoas morrendo e aparecendo tipo hora da morte e tal. E aí você fica um pouco confuso porque essas pessoas elas não morrem mesmo, elas tipo voltam à vida. E aí você não entende muito bem. Só que na verdade a gente vê que não são aquelas pessoas mesmos que estão voltando à vida, né? São humanos de um futuro bem distante que conseguiram de alguma maneira mandar sua consciência de volta ao século XXI. E tudo isso para evitar que a população acabe morrendo em grandes números e que a população, que a gente tenha um futuro melhor. Então, é essa doideira aí mesmo. Só que aí essa consciência, né, essas pessoas que vieram do futuro e tomaram o corpo do pessoal aqui no presente, elas vão ser obrigadas a viver a vida de quem elas tomaram o corpo. Então, assim como no The Way, que reúne, né, um grupo de pessoas bem diferentes uma da outra, essas consciências do futuro, elas ocupam corpos, né, e vidas, também uma diferente da outra, mas que eles têm que se juntar para evitar aí essa grande
sei lá, sei lá o que vai ser, né? Essa grande guerra, essa grande... Enfim, essa grande catástrofe. Engraçado você vendo, tipo, essas consciências tentando viver a vida de outras pessoas que, na verdade, já morreram, mas que daí os seus familiares não sabem que aquelas pessoas morreram mesmo, entendeu? Então, parece confuso, mas é bem legal a série. Eu gostei bastante da primeira temporada, tô torcendo pra segunda. E é aquela série que te vicia mesmo, você quer ficar vendo, e não é essa série pesada, tensa, como eu falei que The Fall é, né? É uma série mais tranquilinha, assim, mas que tem todo esse mistério envolvendo e toda essa história interessante aí sendo construída a cada episódio. Então também vale muito a pena assistir Travelers. A quinta série que eu vou indicar pra vocês é o meu xodózinho do momento, que de todas essas foi a última que eu assisti, que é Outlander. É bem provável também que você já tenha ouvido falar, ou até que você já tenha assistido e viciado, obviamente, porque é impossível começar essa série e não viciar. Outlander, pra quem não sabe, é baseado numa série de livros que eu fiquei bem tentada a ler, mas como são muitos livros e livros enormes, eu acho, deixando meio de lado, assim, acho que eu vou ficar só com a série mesmo. Na Netflix tem a primeira temporada só, mas a série esse ano estreia com a terceira já. Então, se você quiser ver a segunda temporada, ela tá por aí. Eu ainda não assisti, então, por favor, sem spoiler, sem spoiler. Você não pode dar spoiler dessa série aqui pra mim, por favor, mesmo. E eu acho que eu vou acabar esperando a Netflix mesmo, porque senão eu fico com muita série pra assistir e eu fico louca. Mas não vou dizer que eu tô, assim, agoniadíssima pra ver a segunda temporada, mas tô me segurando. A série conta a história da Claire, que é uma enfermeira, ela foi enfermeira na guerra, e se passa em 1945. E a gente vê ela se reencontrando com o marido dela depois da guerra, e eles indo pra uma segunda lua de mel na Escócia. Só que acontece alguma coisa lá que ela acaba sendo transportada no tempo pra 1743, então praticamente 200 anos antes. E aí ela se encontra, né, num mundo praticamente totalmente diferente do que ela tava. No início ela não entende muita coisa, e aí depois ela descobre em que ano realmente ela tá. E nesse ano, né, os escoceses estão, tipo, em guerra com os ingleses e tá uma loucura. E ela tá na Escócia. Então, tá assim, tá uma confusão só. E no meio de tudo isso, obviamente, ela acaba se apaixonando pelo Jamie. Porque, na verdade, quem não se apaixonaria pelo Jamie, não é mesmo? Jamie é um gato, é um escocês, né? Ela fica dividida no amor do passado com o amor do presente. Ela não sabe se ela quer realmente voltar pro tempo atual dela, se ela quer ficar ali no passado com o Jamie. É uma dúvida bem difícil mesmo. Só que, claro, né, não é só isso que acontece, aí acontecem muitas batalhas, e aí perseguições, e ela se mexe em cada encrenca. O bom da Claire é que ela é uma pessoa muito inteligente, determinada e principalmente muito destemida. Então, ela não abaixa a cabeça pra homem, não, ela enfrenta mesmo. Só que muitas vezes a gente fica até, Claire, calma, vai com calma, porque você não está na sua época. Então, a gente fica um pouco aflitivo, na verdade, muito, em relação à atitude dela. Mas ela é incrível, uma personagem realmente incrível. É uma série super envolvente, é uma série que não esconde nada, então vai ter bastante cena de sexo, de guerra, de violência. Então, se você aí tem um pouco de, né, você vai fechar os olhos em algumas partes, porque tem cenas bem fortes, assim. Mas é uma série incrível, incrível mesmo. É impossível você parar de assistir. É uma história... Eu não achei que eu ia me envolver tanto, mas... eu não sei, tem alguma coisa ali que te prende, sabe? Não sei se é a beleza do Jamie, brincadeira, mas isso ajuda. Mas é a atitude da Claire, a beleza do Jamie. Você realmente se envolve quando você já vê, você já tá mergulhado naquela história toda, você já tá envolvido com todo mundo, você já tá torcendo imensamente pela Claire. Então, sei lá, é uma história fascinante mesmo. Então eu até queria saber se alguém aqui, né, que me assiste já leu os livros e como é que é, se é parecido, se não é parecido, o que tá achando. Não comente sobre a segunda temporada porque eu ainda não assisti, né? Sempre bom lembrar isso. E além de tudo isso, pra completar a série, tem cenários maravilhosos, dá vontade de conhecer todo, e sério, é incrível a fotografia, né? Em si é muito incrível. E assim, dá vontade de voltar no tempo pra aquela época, sendo que obviamente se a gente voltasse no tempo pra aquela época as coisas não seriam tão fáceis como pra Claire. Obviamente a dela também não foi fácil, né? Mas o que eu quero dizer, obviamente, se a gente voltasse no tempo, a gente não encontraria um Jamie. Tenho certeza que não, entendeu? Mas a Claire encontrou e ela tá sendo protegida e amada, e é isso. Então é uma série mais romântica, mas que não falta ação. Então não pense que só porque tem um romance aí falta ação, falta história mesmo. Não, é uma série completinha, assim, bem amarrada,
pronta pra você ir lá, ligar na Netflix e começar a assistir já. Então, gente, essas foram as 5 séries que eu tenho pra indicar pra vocês, que foram as séries algumas mais recentes aí que eu assisti. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você assiste alguma série, me conte. E acabou de começar a chover aqui bem na hora do tchau, ainda bem, né? Sim, pelo menos o resto do vídeo ficou sem barulho de chuva. Então, se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!